Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 4 descreve os primeiros desafios e decisões do ministério de Jesus, começando com sua tentação no deserto e seguindo com o início de sua pregação na Galileia. Seus versículos revelam a fidelidade de Cristo à palavra de Deus, o chamado ao arrependimento e a escolha dos primeiros discípulos. É um texto que destaca a autoridade espiritual, obediência e o estabelecimento do reino dos céus por meio da vida e da missão de Jesus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 4 do livro de Mateus da Bíblia. Jesus é tentado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 5. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo. 6. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. Disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 11. Então o diabo o deixa, e, eis que chegaram os anjos, e o serviam. Jesus começa a pregar. 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. 13. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: 15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. 16. O povo, que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Vou explicar Mateus capítulo 4 de forma didática, clara e progressiva, para que você compreenda o sentido do texto e a mensagem central. Primeiro, a tentação de Jesus no deserto, versículos 1-11, o que acontece? Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele jejua 40 dias e 40 noites. O diabo o tenta 3 vezes. Em todas as tentações, Jesus responde com a palavra de Deus. O diabo vai embora, e anjos servem a Jesus. As 3 tentações explicadas: primeira, transformar pedras em pão. Se tu és o Filho de Deus. Significado: Satanás tenta fazer Jesus usar seu poder para benefício próprio, fora da vontade do Pai. Jesus responde que a dependência de Deus é mais importante que a necessidade física. Lição: nem toda necessidade justifica desobedecer a Deus. Segunda, pular do templo. O diabo cita a Bíblia, mas fora do contexto. Significado: tentação de usar Deus como prova ou espetáculo. Jesus mostra que fé verdadeira não testa Deus. Lição:
Fé não é exigir que Deus prove algo, é confiar e obedecer. Terceira, receber os reinos do mundo. Satanás oferece poder e glória sem a cruz. Significado: tentação de alcançar o propósito certo, reinar, pelo caminho errado. Jesus reafirma que só Deus merece adoração. Lição: nenhum sucesso vale a pena se exigir abandonar Deus. Mensagem principal da tentação: Jesus vence onde o ser humano falha, mostrando que a vitória vem da obediência e da palavra de Deus. Segundo, o início da pregação de Jesus, versículos 12 e 17, o que acontece? João Batista é preso. Jesus vai para a Galileia, estabelecendo-se em Cafarnaum. Isso cumpre a profecia de Isaías. Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O significado: a Galileia era vista como região desprezada. A luz simboliza salvação, esperança e verdade. Jesus inicia seu ministério oferecendo mudança de vida. Mensagem principal: onde havia trevas, Jesus traz luz e uma nova oportunidade. Voltamos a ler. A chamada dos primeiros discípulos. 18 E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. 19 E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. 20 Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. 21 Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. 22 E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Jesus cura os enfermos. 23 E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 24 E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. 25 E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Análise textual: logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o chamado dos primeiros discípulos. Versículos 18 e 22, o que acontece? Jesus chama pescadores comuns. Eles deixam tudo e o seguem imediatamente. O significado: Jesus chama pessoas simples, não a elite religiosa. Pescadores de homens significa alcançar vidas para Deus. Seguir Jesus exige decisão e prioridade. Mensagem principal: seguir Jesus implica deixar antigas seguranças e confiar nele. Quarto, Jesus cura e ensina. Versículos 23 e 25, o que acontece? Jesus ensina, prega e cura. Pessoas de várias regiões vão até ele. Multidões passam a segui-lo. O significado: o reino de Deus não é só discurso, mas ação concreta. Jesus cuida do corpo, da mente e do espírito. Seus milagres confirmam que ele é o Messias. Mensagem principal: o reino de Deus transforma a vida por completo. Mensagem geral de Mateus 4. Em resumo, Mateus 4 ensina que Jesus vence a tentação pela obediência a Deus. A palavra de Deus é a principal arma espiritual. O reino de Deus começa com arrependimento. Jesus chama pessoas comuns para uma missão extraordinária. Onde Jesus passa, há transformação e esperança. Em uma frase, Mateus 4 mostra que Jesus vence o mal, anuncia o reino, chama discípulos e transforma vidas. Agora vamos a uma explicação didática, progressiva e clara de Mateus 4, com as ligações diretas com o Antigo Testamento, para facilitar a compreensão do texto como um todo, destacando o significado da mensagem e o sentido espiritual de cada parte. Contexto geral de Mateus 4. Mateus 4 mostra como Jesus inicia sua missão pública. Antes de ensinar, chamar discípulos e realizar milagres, ele passa por 3 etapas fundamentais. 1. É provado no deserto. 2. Começa a anunciar o reino de Deus. 3. Forma um grupo de seguidores. 4.
manifesta o reino por meio de cura e ensino. A mensagem central do capítulo é: Jesus vence onde o ser humano falha, inaugura o reino de Deus e chama pessoas comuns para participar dessa missão. Segundo, a tentação de Jesus no deserto, versículos 1-11, o deserto e os 40 dias. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e jejua 40 dias e 40 noites. Ligação com o Antigo Testamento. Israel passou 40 anos no deserto. Moisés jejuou 40 dias no Sinai, Êxodo 34:28. Elias caminhou 40 dias até o monte de Deus, 1 Reis 19:8. O número 40 representa provação, preparo e dependência de Deus. Jesus revive a história de Israel, mas sem falhar. Primeira tentação: transformar pedras em pão. O diabo diz: se tu és o Filho de Deus. A tentação é usar o poder para benefício próprio. Priorizar o físico acima da vontade de Deus. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Ligação com o Antigo Testamento. Deuteronômio 8:3. Deus ensinou Israel no deserto que a vida depende da palavra de Deus, não apenas do alimento. Jesus escolhe obedecer a Deus, não satisfazer o desejo imediato. Segunda tentação: lançar-se do templo. Aqui o diabo usa a Escritura fora do contexto. Tenta forçar Deus a agir. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Deuteronômio 6:16. Referência à rebeldia de Israel em Massá, Êxodo 17. Fé verdadeira confia em Deus, não o coloca à prova. Terceira tentação: os reinos do mundo. O diabo oferece poder, glória, domínio, mas exige adoração. Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ligação com o Antigo Testamento. Deuteronômio 6:13. Jesus rejeita um reino sem cruz e sem obediência. O reino de Deus não se estabelece por alianças com o mal. Resultado das tentações: o diabo se retira. Anjos servem a Jesus. Mensagem: a obediência a Deus precede o exercício da missão. Terceiro, o início da pregação de Jesus, versículos 12-17. Após a prisão de João Batista, Jesus vai para a Galileia. Estabelece-se em Cafarnaum. Cumprimento profético. Mateus afirma que isso cumpre. Isaías 9:1-2. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Significado: a Galileia era vista como região desprezada. Deus começa a salvação por onde menos se esperava. A luz de Deus alcança os esquecidos e marginalizados. A mensagem de Jesus. Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mesma mensagem de João Batista, agora proclamada pelo próprio Messias. O reino de Deus exige arrependimento, mudança de vida, submissão ao governo de Deus. Quarto, a chamada dos primeiros discípulos, versículos 18-22. Jesus chama Pedro e André, Tiago e João. Eles eram pescadores, trabalhadores comuns. Jesus diz: eu vos farei pescadores de homens. Significado: eles continuarão pescando, mas agora pessoas. O trabalho comum ganha propósito espiritual. Deus chama pessoas simples para uma missão grandiosa. A resposta deles: imediata, sem negociação, com renúncia. Quinto, o ministério de ensino e cura, versículos 23-25. Jesus ensina nas sinagogas, prega o evangelho do reino, cura doenças, liberta pessoas. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 35:5-6, o Messias traria cura. Isaías 61:1, boas novas aos aflitos. Os milagres não são apenas atos de poder, mas sinais do reino de Deus em ação. Mensagem central de Mateus 4. Mateus 4 ensina que 1.
Jesus vence a tentação pela palavra de Deus. 2. Ele é o filho obediente que Israel não conseguiu ser. 3. O reino de Deus começa com arrependimento. 4. Deus chama pessoas comuns para sua obra. 5. O reino se manifesta em palavras e ações. Conclusão didática. Mateus 4 mostra que, antes de reinar, Jesus obedece. Antes de ensinar, ele vence a tentação. Antes de formar multidões, chama discípulos. O reino de Deus começa no coração, mas se manifesta na vida prática. Jesus não apenas anuncia o reino. Ele vive o reino. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!